Fala galera, aqui quem fala é o Chá de Fita do portal Nitrochips, seu canal de dicas do YouTube, dicas e tutoriais de games, softwares para PC, Linux. E hoje eu quero mostrar para vocês um tutorial rápido sobre esse softwarezinho aqui, TreeCrypt, que é um software de criptografia de dados. Aqui a gente tem um site para fazer o download dele, a descrição vai estar no vídeo. Depois vocês dão uma conferida lá. Esse software serve para quê? Se você tem um pendrive, se você tem uma HD externa, HD do seu próprio notebook ou PC, e você tem arquivos pessoais, documentos, fotos que você quer deixar guardado, quer deixar separado, criptografado, para que ninguém tenha acesso a isso, então você pode usar esse software, sem precisar ficar utilizando aquele processo de clicar na pasta de uma foto ou de um documento, clicar em propriedades e ocultar essa pasta. Então com esse software aqui é muito simples. Vou abrir ele aqui para vocês, vou mostrar. Ele é um software que vai criar um arquivo criptografado dentro de uma HD externa, dentro de um pendrive ou dentro do C2 pontos, D2 pontos, wherever. Qualquer lugar que você tenha espaço para guardar seus arquivos, você pode estar criando esse arquivo criptografado. Então aqui a gente vai fazer um test drive aqui, um exemplo rápido. Eu uso na minha HD externa, porque às vezes eu preciso emprestar para alguém, porque contém softwares, filmes, aí então eu empresto essa HD, então a pessoa ela vai só ter acesso a X arquivos. Os meus arquivos pessoais vão ficar todos guardados e só eu sei aonde eles estão e só eu posso abrir com minha senha e com esse software. Fora isso, eu desconheço alguém que conseguiu quebrar a criptografia. Até porque é uma criptografia 256 bits AES, é uma criptografia top. Claro que hoje em dia a gente não pode duvidar de nada, mas mesmo assim é muito difícil de quebrar uma criptografia dessa. Então beleza, vamos lá no que interessa. Eu vou aqui abrir o meu computador, vocês podem ver que tem um pendrive de 8 GB aqui. Pendrive de 8 GB. Eu vou criar uma pasta aqui chamada documentos e uma pasta chamada músicas. A pasta músicas, vamos supor que ela esteja preenchida de músicas, várias músicas aqui. Ela está vazia, mas um exemplo, ela está cheia no caso. Vamos achar que ela está cheia. E aqui na pasta documentos eu vou criar um arquivo secreto, com nome secreto, tutorial Nitrochips. Vamos fechar, vamos salvar esse arquivo. Esse arquivo é um arquivo que só nós podemos ter acesso, ninguém mais. Então eu vou fechar aqui, eu já criei essas duas pastas dentro do meu pendrive, que é a letra E, dois pontos. Abrir meu software, ele vai aparecer essa janelinha. A primeira janela, quando você abrir o software, é essa aqui. Beleza, vamos criar agora o nosso arquivo criptografado. A gente vai vir nessa opção, criar volume, eu clico aqui. Eu seleciono a primeira opção, ela já vai estar selecionada, mas caso não esteja, eu seleciono essa primeira opção, que é criar um arquivo em criptografado comum, um arquivo simples. Tem as outras opções que são... As outras opções são criar uma partição num drive que não seja do sistema e a outra é criar uma criptografia em todo o disco do Windows, por exemplo, no disco sem inteiro. Mas como a gente vai fazer essa opçãozinha ser a mais simples, como é um tutorial rápido, então a gente vai selecionar essa primeira opção aqui, criar um arquivo simples, um arquivo comum, que ela é recomendado, até o próprio software fala que é recomendado para usuários inexperientes. Eu vou dar aqui um prosseguir, um next. Ele vai ter outra opção nesse tipo de volume. Ele vai ter um volume padrão ou um volume que seja oculto. Então a gente vai selecionar essa primeira opção, que é o volume padrão. Eu dou um prosseguir. Aqui em a localidade do volume, eu vou selecionar aquele disco que eu quero criar esse arquivo. No caso, o meu pendrive de 8 GB. Eu vou clicar aqui em selecionar arquivo.
seleciono aqui o disco em 2 pontos. E aqui eu vou criar, vai ser criado, no caso, o software vai criar o meu documento, a minha pasta criptografada. Vamos assim dizer, uma pasta. Eu vou colocar aqui arquivos. O tipo, o nome desse arquivo vai se chamar arquivos. E aqui dentro eu vou guardar os meus documentos de uma forma criptografada que só eu vou poder abrir. Então eu vou dar aqui um prosseguir, um salve, salvar, no caso, salvei. Vou dar um prosseguir. E aqui tem a parte de encriptação, no caso, as opções, que aqui tem os algoritmos utilizados. O padrão, por padrão, ele já vem esse AES, que é o AES 256 bits no caso. Dependendo da criptografia do algoritmo de encriptação que a gente usa, ele pode retardar a velocidade. Então ele pode demorar muito mais tempo do que o normal, dependendo da criptografia do algoritmo que a gente está utilizando. Então eu vou clicar aqui em prosseguir. E aqui eu tenho o tamanho do volume que eu quero criar. Como a gente está fazendo um tutorial rápido para que não seja demorado, só para princípios de estudo, no caso, então a gente vai clicar aqui na opção megabytes e vai criar um volume com 10 megabytes. Você pode criar com giga, com kilobytes, megabytes, mas a gente tem que ter em mente que se a gente tiver uma HD de meio tera, de 500 gigas e 250 gigas sejam de arquivos e músicas e etc. E os outros 250 gigas estejam livres e você criar ali nesses 250 gigas livres uma partição de 50 gigas, ela vai tomar um tempo muito grande porque ela tem que ser toda criptografada, o algoritmo de encriptação tem que trabalhar em cima desses 50 gigas e vai demorar. Eu já levei 48 horas para fazer uma encriptografia com esse software aqui. Foi encriptado um HD de era meio tera se eu não me engano. Demorou 2 dias. 2 dias. Ele tem a opção, se você quiser pausar e começar depois, ele te dá essa opção, mas demora. Beleza. A gente vai deixar aqui 10 megas. Clica em prosseguir. Aqui eu vou colocar a senha. Opa, coloquei errado. Aí embaixo. Se você colocar uma senha muito fácil ou curta, ele já vai te dar um aviso que passwords, senhas muito curtas são mais fáceis de serem quebradas usando técnicas de brute force, no caso, força bruta, que é muito comum para quebrar criptografia, no caso, né? Quebrar senhas. Então, eles recomendam que você escolha um password que seja mais ou menos 20 caracteres, entendeu? É o que o software recomenda. Então a gente está ciente, é só para fim de testes. Você depois coloca a senha que for melhor para você, mais fácil de gravar. Eu dou um yes. E aqui nessa última parte vai ser onde ele vai fazer a formatação do volume, não o pendrive todo. Ele vai formatar apenas os 10 megas que você selecionou anteriormente com essa criptografia AES. Ele não vai formatar, nota, aviso no caso. Ele não vai formatar o pendrive todo, só os 10 megas que você estipulou. Aqui ele tem uma opção interessante, não uma opção, um aviso, né? Um aviso, né? Ele tem um aviso aqui que ele pede que você mova o mouse dentro dessa janela, no caso do próprio software, que quanto mais você mexer o mouse dentro dela, a criptografia vai ficar mais forte, porque ele vai mudar, você pode ver que aqui nesse handle pull, ele está mudando as letras conforme você mexe o mouse. Então ele está mudando ele está fortalecendo a criptografia. Claro que você não precisa ficar aqui o dia inteiro fazendo isso. Ele pede, mas se você não quiser fazer, fica a cargo de você não fazer. Se você quiser fazer, você faz. Beleza, a gente já mexeu bastante aqui. Agora a gente vai clicar no botão aqui, formatar. Formatar, formatar, formatar. Quanto maior o arquivo que você criar,
A gente criou um arquivo de 10 MB e já formatou extremamente rápido. O meu notebook tem um SSD também e o meu pendrive está ligado numa porta USB 2.0, não é 3.0, mas pelo tamanho do arquivo a gente já tem a noção de que ele seja bem rápido. Mas se for um arquivo muito grande, que não eu falei, vai demorar. Beleza, o volume foi criado. A gente dá um exit, sai dessa janela, eu vou lá no meu pendrive, abrir o meu computador, e dois pontos, e a gente vai ter um arquivo criado com o nome de arquivos pelo TrueCrypt, com um tamanho de 10.240 kilobytes. No caso, 10 megas, como a gente tinha feito anteriormente. Esse arquivo não tem extensão nenhuma, aparentemente não tem extensão nenhuma, ele não vai abrir com nenhum dos softwares que você tem no seu computador, a não ser o TrueCrypt. Beleza, vamos abrir esse software. Tem pessoal me chamando para jogar. Já estou terminando, já estou indo jogar. Então, ele tem essa janela aqui com as opções para você montar esse arquivo. Montar esse arquivo que você criou. No caso, você vai selecionar aqui, selecionar o arquivo. Você vai lá no pendrive. Você vai selecionar aquele arquivo criado que chama arquivos, que não tem extensão nenhuma aparentemente. Clique em abrir. Eu escolho uma dessas letras que ele vai montar uma unidade, ele vai montar uma outra unidade, como se fosse um outro pendrive, mas criptografado. Eu vou usar aqui a letra X, já está aqui selecionado. Você pode clicar na opção montar ou dar 2 cliques direto. E ele vai pedir a senha. Eu digito a senha, dou um OK. Ele vai alertar aqui que o E2.arquivos está montado, que o tamanho é de 9.8 megabytes, que o algoritmo de encriptação é o AES, como a gente tinha dito, tinha mostrado e selecionado anteriormente. E aqui dentro eu tenho 9,69 megas livres, criptografados, para a gente fazer a nossa transferência da nossa pasta documentos com aquele arquivo secreto aqui para dentro do local disk X, no caso o disco local X, que é aquele arquivo criptografado. Agora ele está aqui dentro dessa criptografia, dentro dessa pasta criptografada, e só vai poder ser aberto pelo software TrueCrypt. Se você deixar aberto aqui ou fechar, ele vai minimizar e não vai ser desmontado. Ele está aqui montado, não foi desmontado, porque a gente tem que clicar aqui na opção desmontar. Se clicou em desmontar, já era. Ele não está mais no nosso sistema, ele está aqui, agora ele está fechado. Essa pasta foi teoricamente fechada, você não consegue abrir ela a não ser pelo TrueCrypt. Beleza, galera? Favorita esse vídeo, dá joinha, comenta, espalha pra galera. Esse software é um software muito bom para quem quer segurança, privacidade e também para fins de conhecimento. Beleza? Valeu, muito obrigado aí pela força.